Paz, meus caros irmãos, em Cristo Jesus. Uma pergunta, um comentário que fizeram a respeito do vinho, da ceia do Senhor. Irmãos, eu quero deixar claro que isso é muito insignificante. Para mim, uma resposta dessa. Porém, como eu fiz um vídeo, porque eu disse que na ceia o Senhor usou vinho não fermentado, porque chamavam de vinho. Isso em Jerusalém, certo? Até hoje, se você quiser, na Páscoa dos judeus, eles não comem nada fermentado. Eu quero deixar claro para os irmãos que até o pão, até o fermento que eles têm em casa, eles jogam fora, porque não é admissível nada fermentado. Quanto às bodas em Caná da Galileia, que o irmão me questionou, eu não estou falando das bodas de Caná da Galileia. O irmão mudou aí o seu discurso, esse irmão da congregação, mudou o seu discurso, porque eu estava falando, irmãos, a respeito da última Páscoa e da primeira Santa Ceia. Seria, irmãos, uma coisa que não teria lógica se o Senhor Jesus usasse o vinho fermentado, porque já existia. Mas neste dia não podia usar. Até hoje não se usa, pelo que me consta. E eu vou aqui usar a Escritura para provar isso. Ó, vamos ver aqui, ó. Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos celebravam o quê? A Páscoa. Presta atenção, irmãos. A lei da Páscoa em Êxodo 12, 14 e 20. Diz que eu não sei, é bom que você leia lá, irmão. A lei da Páscoa durante essa semana, né? Está bem claro aqui, irmãos. Proibia durante a semana qualquer evento à presença de fermento. Em hebraico é seor, tá? Tem um textinho aqui para me ficar mais fácil para mim explicar. Que proibia durante a semana naquele evento a presença de fermentado. A presença do fermento, quer dizer, desse seor, né? Certo? No mundo antigo, o fermento era obtido da espuma. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Da espuma da superfície do vinho. Quando então em fermentação. Além disso, qualquer coisa fermentada era proibido em Êxodo 12, 19, 13 e 7. Deus dera estas leis porque a fermentação simboliza a corrupção e o pecado. Mateus 16, 6, 12. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Então quer dizer que não ia comer a Páscoa com vinho fermentado, meu caríssimo. Acho que você tem que estudar a Bíblia, não sei, porque você me falou que eu não estudei, então você acha que eu vou colocar coisa aqui que eu não sei? Se eu estivesse errado, eu lhe pedia perdão, mas já que eu não estou, eu vou te dar uma resposta. Logo, irmãos, que a fermentação simbolizava a corrupção, né? Você pode ler lá Mateus 16, 6, 12 e 1, Coríntios 5, versículos 7 e 8. Jesus, vou repetir, o Filho de Deus cumpriu a lei em todas as suas exigências, que nós não cumpriríamos nunca. Porque nós não vivemos mais na lei, e mesmo que vivêssemos também não cumpriríamos, porque naquela época ninguém cumpria nada, se não fosse Jesus Cristo. Veja bem, logo teria cumprido a lei, não é? E para a Páscoa não teria usado vinho fermentado. Será que dá para o irmão entender isso? Procure estudar isso, irmãos. É muito importante. Seria um sangue puro de Cristo. Né? Salmos 16, 10, Atos 2, 27, 13 e 37. Jamais poderia ser representado algo corrompido e fermentado, ok? O fruto da vide simbolizando o sangue, não é o sangue, tá? Incorruptível de Cristo. É melhor representado por um suco natural sem fermento. Para nós seria um suco de uva sem fermento.
Antes de fermentar o vinho, eles tiravam já aquela parte. Não sei se você já tomou, se você já foi em Israel e já tomou esse tipo de vinho, tá? Talvez você já foi, né? Então por isso que você está com tanta certeza. Eu, por misericórdia de Deus, fui 6 vezes, irmão. Tá? Isso não quer dizer que não tenha vinho fermentado lá. Tem também e é muito bom, tá, irmão? Que eu gosto de vinho fermentado. Eu, se for numa ceia que for com vinho fermentado, eu tomo. Já não é mais o tempo da lei. Mas eu quero dizer que seria melhor o vinho sem fermento, já que nós estamos agora representando a purificação dos nossos pecados, porque o Senhor levou todo o fermento, tudo aquilo que era pecado sobre si. Entendeu? Paulo determinou que os cristãos tirassem dentre eles o fermento espiritual, aí já não falava mais do carnal, agente fermentador da maldade e malícia, porque Cristo é a nossa Páscoa. Agora nós não comemoramos mais aquela Páscoa. Agora Cristo é a nossa Páscoa. Lê lá em 1 Coríntios 6, 5, versículos 6 e 8, irmão. Certo? É só por Deus. É só por Deus, irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Agora, eu não estou falando do vinho que Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Eu não estou falando, eu não estudei sobre isso. Então eu só vou falar daquilo que eu estudei. O que eu peguei aqui, o que eu estudei sobre o vinho, que era uma bebida que não podia ser fermentada, mesmo porque eu já estive em Israel e conversei com pessoas de lá e falaram para mim assim, irmãos, desse jeito, que eles tiravam todo o fermento da casa. Até o pão era sem fermento que eles comiam. Então eles comiam pão sem fermento com ervas amargosas, irmão. E tomavam um vinho sem fermento, não era fermentado. Nós chamamos de suco de uva, não é? O fermento lá é chamado de seor. Qualquer agente fermentador no mundo antigo, está bem claro, o fermento era obtido da espuma da superfície do vinho. Quando em fermentação, além disso, irmãos, vou repetir de novo, qualquer coisa fermentada era proibido nessa época. Êxodo 12, 19, 13, 7. 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz também. Diz o quê? Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Estou repetindo. Mateus 5, 17. Abre lá sua Bíblia, irmão, ao invés de você ficar falando coisa que você não sabe, tá bom? Teria cumprido a lei de Deus para a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. É isso que eu quis dizer. Eu não quero condenar você porque você está tomando vinho que não tem fermento. Eu também gosto do vinho que não tem fermento. Desde o momento que não se embriague, não há problema, não é pecado. Mas eu estou falando da ceia. Se o pecado simbolizava, irmão, se o pecado simbolizava, e isso aqui, como eu acabei de ler aqui, irmãos, o fermento simbolizava naquele dia o pecado, entendeu, irmãos? Então, e o Senhor Jesus era o Cordeiro Imaculado, não precisa ser muito inteligente para entender que ele tomou o vinho sem fermento. Pelo amor de Deus, por isso que na Bíblia fala o fruto da vide. Não fala literalmente vinho. Na nossa tradução, tudo bem. Mas na tradução hebraica, fala fruto da vide. Entendeu? A fermentação simboliza o quê? A corrupção e o pecado. Mateus 16, 6, 12 e 1. Quer dizer que o Senhor Jesus então ele tinha algum pecado? Ele pegou, foi o seu pecado e o meu, e na cruz ele pagou. E não sepultamos o pão e o vinho, porque o Senhor Jesus não pode ser sepultado de novo. Está bem explicado agora? Faz o seguinte, vai ler lá, irmão, a Bíblia, procura bem, procura estudar sobre o judaísmo, certo? Existem algumas pessoas que, para se justificar, buscam ensinamentos que não existem. Mas eu estou falando aqui a respeito do que fala o estudo que eu estou estudando, o pão ázimo e o vinho, certo? É isso que eu estou estudando, o pão ázimo e o vinho. Agora, o pão ázimo, pra você ter uma ideia, um pão assado
sem fermento, feito somente de farinha, trigo e água. Era assim que era feito o pão para a ceia, certo? E o suco também não tinha fermento. O vinho também não tinha fermento. Agora, eu não vou ser contencioso. Isso não quer dizer que se a sua denominação toma com fermento, isso para mim não interessa. O importante é não sepultar. É não sepultar. Certo? Porque numa necessidade, você vai usar qualquer vinho que tiver na tua vista. Agora, o problema é sepultar. Você está levando o corpo do Senhor ao vitupério. Tá bem entendido? Você que fez esse comentário aí, vai ficar no topo aí para quem quiser escutar, tá bom? O que eu estou falando, eu falo com precisão. Peguei um estudo aqui de um teólogo e entrei também numa parte do judaísmo. Existe o vinho que é fermentado. Eu não quero dizer para vocês que o Senhor Jesus nunca tomou vinho fermentado. Eu não posso dizer porque eu não estava lá para saber. Mas o vinho da Páscoa dos judeus não tinha fermento, porque não podia ter fermento. É lei, era lei, irmão. Como é que o Senhor Jesus ia cumprir a lei? Presta bem atenção. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.